repente, surge uma briga. Jeremias se joga sobre o bedel Fausto com um facão na mão. Outros meninos se atiram também, mas vem um grupo de bedéis armados de chicotes. Estão sujeitando Jeremias. Pedro mete o rolo de cordas debaixo do paletó. Abre para o dormitório. Um bedel vem descendo a escada, com um revólver na mão. Pedro se esconde atrás de uma porta. O bedel, bem rápido, passa. Que parada é essa, Lucas? Isso aqui é Capitães de Areia, do Jorge Amado. Você conhece? Jorge Amado? Quem é esse? Que isso, Léo? Tá sem internet? O Jorge Amado é muito importante para nossa literatura, pô. Ele fala muito sobre a Bahia, questões políticas e social do Brasil, e já escreveu vários clássicos. Entendi. Se você tá meio perdido sobre quem é esse escritor, fica tranquilo que eu, Lucas Weitzel e o Léo Puglia, Fala, pessoal. nós vamos nos aprofundar na história do Jorge Amado. E você vai terminar esse episódio especial do Radioatividade sabendo tudo sobre um dos maiores autores que o Brasil já viu. E pode ficar tranquilo que esse não é um daqueles podcasts chatos que parecem mais uma Wikipedia. Aqui o conteúdo é bem amassadinho e a gente leva os tópicos de forma descontraída. No ano de 1912, nasceu em Itabuna, na Bahia, o escritor Jorge Amado. Filho do fazendeiro João Amado de Faria e de Eulália Leal Amado, Jorge começa sua história na fazenda de Auricídia. Lá, antes mesmo de completar 1 ano, presenciou seu pai sendo ferido gravemente durante uma disputa de territórios da região. Mais pra frente, em janeiro de 1914, uma grande enchente do rio Cachoeira acabou com toda a plantação e a região ainda foi atingida pela epidemia de varíola. Por isso, sua família precisou se mudar para Ilhéus, onde ele passou parte da sua infância. Apesar disso, essa vivência no litoral da Bahia foi essencial para que o autor desenvolvesse uma relação especial com o mar, uma intimidade que no futuro se tornaria um elemento fundamental nas suas composições. A trajetória escolar de Jorge começa aos 6 anos, em uma pequena escola da região. Só que, antes de iniciar seus estudos, o autor já tinha sido alfabetizado pela sua mãe dentro de casa, a partir de manchetes de jornais. Quando ele completou 11 anos, foi enviado por seu pai para um internato religioso, em Salvador, no Colégio Antônio Vieira. Esse momento se torna um divisor de águas na história de Jorge, porque é lá que ele descobre seu amor pela literatura. O professor e padre Luiz Gonzaga Cabral enxergava nele um potencial. Dizia que, de uma maneira ou outra, o jovem se tornaria escritor. Apresentou ao estudante grandes autores nacionais e estrangeiros, como José de Alencar e Charles Dickens. Só que quando completou 12 anos, Jorge Amado fugiu do internato. Apesar da sua paixão pelos livros, a saudade do mar de Ilhéus e de sua liberdade falaram mais alto. Ele passou, então, 2 meses percorrendo o sertão baiano e viajou até Itaporanga, em Sergipe, onde morava seu avô paterno. Ficou lá por aproximadamente 6 meses. Esse tempo na casa de seu avô foi importante para que ele desenvolvesse uma visão crítica sobre a relação caótica entre os fazendeiros e exportadores de cacau. Essa experiência influenciaria mais pra frente nos temas da sua literatura. Mas como nada dura para sempre, uma hora esse período sabático iria acabar, e o pai de Jorge pediu então que o seu tio fosse buscá-lo na fazenda do avô. De volta a Salvador, o estudante se mudou em 1927 para outro internato, o Ginásio Ipiranga. Nesse período, o escritor estava morando em um casarão no Pelourinho, no centro da capital baiana. Esse prédio serviria de inspiração para o seu terceiro romance, Suor, publicado em 1934. Cedo, o autor entrou na vida da boemia. Com apenas 14 anos, já frequentava as casas das raparigas, botecos, bares e tinha uma forte relação com os pescadores da região. Inclusive, dava rolê com eles nos saveiros para pescar. Nessa mesma época, conseguiu seus primeiros empregos. Primeiro, trabalhou como repórter policial do Diário da Bahia e depois trabalhou no O Imparcial. Em 1928, Jorge fundou, junto com seus amigos, a Academia de Rebeldes, reunindo jovens escritores baianos que procuravam uma arte moderna, mas sem ser modernista.
Liderados pelo jornalista e poeta Pinheiro Viegas, o grupo contava com membros como Socígenes Costa, Guilherme Dias Gomes e João Cordeiro. O autor Edson Carneiro, também participante desse movimento, foi responsável por apresentar o pai de santo Procópio ao Jorge Amado. Foi ele quem deu ao autor o seu primeiro título no candomblé, o Ganji Oxóssi. Frequentador da religião desde muito cedo, Jorge criou amizade com pais de santo ao longo da sua vida. Naquela época, eles eram muito perseguidos pela polícia. Essa questão aparece nos livros Jubiabá e Tenda dos Milagres. O contato com as tradições afro-brasileiras, o candomblé e a história da escravidão foram importantes para que o escritor desenvolvesse um olhar próprio sobre a Bahia e o Brasil. A primeira obra publicada por Jorge Amado foi a novela Lenita, escrita em 1929 em coautoria com Edson Carneiro e Dias da Costa. A princípio, a obra foi um experimento entre os 3 colegas, que escreviam cada capítulo de freestyle. Organizada em folhetins no veículo O Jornal, cada publicação era uma surpresa para o próximo autor, que daria continuidade à história. Porém, quando o livro foi concluído, o autor preferiu não incluir esse trabalho na sua lista de obras completas. Segundo ele, é uma coisa de criança, nós éramos muito meninos quando fizemos Lenita. Publicado pelo editor Augusto Frederico Schmidt em 1931, Jorge fez sua estreia literária com o romance O País do Carnaval. A obra narra a tentativa frustrada de um intelectual brasileiro de formação europeia de participar da vida política e cultural brasileira. Nesse mesmo ano, o escritor se mudou para o Rio e entrou na Faculdade de Direito. Apesar de participar de uma das mais tradicionais e respeitadas faculdades de advocacia do país, o autor mal frequentou o curso e muito menos exerceu a profissão. Nem chegou a buscar o diploma. Pois é. Durante sua carreira, o escritor desenvolveu uma forte ligação com o movimento marxista. Nesse momento, ele já frequentava a Juventude Comunista, a ala juvenil do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Em 1932, desistiu da obra Rui Barbosa número 2, aconselhado por amigos que acharam um texto muito parecido com seu livro de estreia. Após visitar Pirangi, povoado próximo de Itabuna, Jorge decidiu escrever sobre as vivências dos trabalhadores dessa região. No ano seguinte, publicou Cacau, seu primeiro livro sobre a população local. A obra conta sobre um cearense que é despedido de sua fábrica e vai para a região cacaueira. Por conter ideias socialistas e muitos palavrões, o texto foi censurado e a sua tiragem foi apreendida pela polícia. Mas graças à intervenção do então ministro do Exterior, Osvaldo Aranha, a obra voltou a circular. No fim, esse incidente serviu como um ótimo marketing de lançamento, fazendo com que mais de 2.000 exemplares fossem vendidos somente no primeiro mês. No ano seguinte, Jorge se casou com a mulher que seria seu grande amor por um bom tempo, Matilde Garcia Rosa. Tiveram uma filha juntos em 1935, a Eulália Dalila Amado. Porém, aos 14 anos, a menina faleceu vítima de leucemia. Naquele momento, o Rio de Janeiro ainda era a capital do país e estava passando por um processo de efervescência cultural, concentrando muitos políticos e homens de letras. E o Jorge, como não era bobo, fez o famoso networking e se juntou com um pessoal relevante do meio cultural, como Vinícius de Moraes, Gilberto Freire e Carlos Lacerda. Essa convivência com os participantes do movimento de 30 marcou a sua personalidade e aumentou a sua preocupação com os problemas do Brasil. Além disso, foi nesse momento em que teve maior contato com os ideais igualitários do comunismo. Em 1934, o escritor publicou Suor, uma ficção que se passa na capital de Salvador. 2 anos depois, lançou o romance Jubiabá, em que surge um dos primeiros heróis negros da literatura brasileira, Antônio Balduino. A obra se tornou um hit internacional, a ponto de ser traduzida para o francês e elogiada pelo escritor Albert Camus em 1939.
Assim, aos 23 anos, Jorge Amado começou a ganhar fama e projeção no meio literário. Trabalhadores brasileiros, pela primeira vez, neste 1º de maio, altero a praxe de falar-vos da capital da República. Naquele momento, Getúlio Vargas era o presidente da República e o Brasil estava passando por um momento extremamente radicalizado, com muita mobilização popular. O espectro político estava dividido entre as organizações como a Aliança Nacional Libertadora e o PCB, representando a esquerda, a Ação Integralista Brasileira, maior organização da direita, inspirada no fascismo italiano. Em 1935, após o discurso do líder da ANL, Luiz Carlos Prestes, pregando a queda do governo Vargas, a organização se tornou ilegal. O presidente utilizou a Lei de Segurança Nacional para tomar a medida. Nesse mesmo ano, houve a Intentona Comunista, uma tentativa de golpe de Estado organizada por militares e civis participantes da ANL. Porém, o golpe fracassou e durou somente 4 dias. Depois desse incidente, a perseguição à personalidade de esquerda cresceu ainda mais. Foi nesse contexto que Jorge foi preso em 1936, ao lado de outros intelectuais, como Graciliano Ramos, por participar desse movimento. Após 2 meses, o escritor baiano foi solto, sem passar por nenhum interrogatório. Em meados dos anos 30, o escritor fez uma longa viagem pelo Brasil, América Latina e Estados Unidos. Enquanto viajava, escreveu Capitães de Areia, um de seus clássicos. O romance, publicado em 1937, conta a história de um grupo de jovens de Salvador que foram abandonados e marginalizados pela sociedade. Quando retornou de viagem, o Brasil estava passando por um momento de repressão da liberdade política imposto por Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Assim, o livro foi apreendido e teve mais de 1.000 exemplares queimados pela polícia em uma praça pública de Salvador. Para piorar a situação, o autor foi preso novamente. Mas, em 1938, a liberdade cantou e Jorge se mudou para São Paulo, onde passou a dividir o apartamento com o cronista Rubem Braga. Em seguida, retornou para a Bahia e depois para Sergipe, onde passou quase todo o ano. De volta ao Rio, foi redator-chefe no órgão literário Dom Casmurro. Ele chegou a trabalhar na revista Diretrizes, com diversos intelectuais de esquerda, como Luiz Carlos Prestes e Samuel Weiner. Porém, com o clima violento e a censura do Estado Novo, Jorge decidiu se exilar na Argentina e no Uruguai entre 1941 e 1942. Nesse momento, ele escreveu O Cavaleiro da Esperança, uma biografia de Luiz Carlos Prestes, lendário líder do PCB. O livro foi publicado originalmente em espanhol em Buenos Aires e foi proibido no Brasil. Ao retornar para o Brasil, Jorge foi preso pela 3ª vez. Já pode pedir música, né, Lucas? Brasil! Só que dessa vez, ele ficou detido em regime domiciliar, na Bahia. De volta onde tudo começou, Jorge voltou a escrever para o veículo O Imparcial, em 1943, na coluna Hora da Guerra. Foi a partir desse momento, após 6 anos de censura e perseguição, que o autor conseguiu publicar novamente suas obras, começando pelo romance Terras do Sem Fim. Em 1944, após 11 anos de casamento, o escritor se divorciou de Matilde. Em 1945, foi eleito deputado federal por São Paulo e conheceu a autora Zélia Gattai, o seu verdadeiro grande amor com quem dividiria a vida até seus últimos dias. Pô, o cara superou 11 anos de relacionamento rapidinho. Pois é. Como político, criou uma lei que está em vigor até hoje e garante os direitos de todos exercerem o culto à sua crença religiosa, sem censura e perseguições. E em 1947, o casal teve seu primeiro filho, João Jorge. Quando o menino completou 1 ano, recebeu de presente do pai o livro infantil O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. A obra narra um romance entre um gato mau e uma andorinha, e mostra como 2 pessoas diferentes podem conviver em paz e trazer novas perspectivas de mundo um para o outro.
Em 1948, o autor teve seu mandato cassado e se mudou para Paris. 2 anos depois, o casal se mudou para a Tchecoslováquia, onde Jorge escreveu o livro O Mundo da Paz. Em 1951, o Amado recebeu o prêmio Stalin Internacional, uma espécie de Nobel comunista, entregue anualmente para estrangeiros que fortaleceram a paz entre os camaradas. Nesse mesmo ano, Jorge e Zélia tiveram sua segunda filha, Paloma Amado. Em 1956, após as denúncias de Nikita Khrushchev contra Stalin no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, Jorge Amado se desligou do PCB. Após esse afastamento, parou de circular o seu livro de propaganda dos países comunistas, O Mundo da Paz. O rompimento de Jorge com o partido se transformou em uma fase caracterizada pela sátira e humor dentro dos seus textos. Nesse período, escreveu 7 livros em 11 anos, dentre eles 4 obras-primas: Gabriela Cravo Canela, A Morte de Quincas Berro d'Água, Dona Flor e seus 2 maridos e Tenda dos Milagres. Em 1961, Jorge se candidatou à ABL, Academia Brasileira de Letras, e foi eleito por unanimidade para ocupar a cadeira número 23. Nesse mesmo ano, o escritor vendeu os direitos de filmagem da obra Gabriela Cravo Canela para o estúdio americano MGM e usou o dinheiro para construir sua casa na Bahia. Assim, 2 anos depois, Jorge Amado se mudou para o Rio de Janeiro e retornou para Salvador com sua família, onde morou na Rua Lagoinhas, no bairro do Rio Vermelho. Jorge Amado tinha todos os motivos para ter o ego inflado. Foi reconhecido dentro e fora do Brasil pelos seus textos, premiado internacionalmente e estava rodeado de figuras famosas. Porém, o escritor sempre manteve seu pé no chão. A fama não iludia seus olhos. Apesar de todos os títulos, tinha consciência de que ainda era gente como qualquer um, como ele diz no seguinte trecho da obra Navegação de Cabotagem. Não nasci para famoso nem ilustre. Não me meço com tais medidas, nunca me senti escritor importante, grande homem. Apenas escritor e homem. Dessa maneira, o Jorge e sua esposa abriam as portas de sua casa tanto para seus colegas intelectuais quanto para seus fãs. Outra passagem desse mesmo livro deixa claro como o autor era desapegado da fama. Aprendi com o povo e com a vida. Sou um escritor e não um literato. Em verdade, sou um obá. O imóvel onde eles moravam foi reformado recentemente pela Prefeitura de Salvador e membros da organização Casa Jorge Amado, e se tornou um espaço cultural aberto para a visitação do público. Nomeado como a Casa do Rio Vermelho, o local foi estruturado com diversos arquivos, como documentos e cartas, que contam as histórias vividas ali pelo casal. Um fato curioso é que Jorge e Zélia oficializaram a união apenas em 1978, quando já eram avós. Pulando mais pra frente na trajetória do autor, em 1983, ele passou a viver metade do ano na Bahia e outra metade em Paris. Na Europa, o escritor foi considerado um dos maiores romancistas brasileiros, chegando a fazer parte da Academia de Ciências e Letras da Alemanha e de Lisboa. Quando precisava fugir da agitação da Bahia e se concentrar para escrever, Jorge ia para sua casa em Paris. Isso é só para quem pode, né, Léo? Pois é. Durante a década de 80, o Amado voltou a escrever sobre o tema que deu início à sua carreira, a cultura cacaueira. Compôs, por exemplo, O Menino de Grapiúna e Tocaia Grande. Enquanto o escritor ainda era vivo, em 1987, foi criada a Fundação Casa de Jorge Amado, com sede em um casarão restaurado no Pelourinho. A organização funciona até os dias de hoje e possui um acervo com publicações, teses, ensaios e registros de homenagens e muito mais. Em 1995, o Jorge Amado recebeu uma das maiores honrarias que um escritor pode receber, o Prêmio Camões. No ano seguinte, em 1996, o autor sofreu um edema pulmonar em Paris. Quando retornou ao Brasil, passou por uma angioplastia. Só que seu quadro clínico havia se agravado, provocando cegueira parcial. Viver nessas condições deixou Amado bastante deprimido, pois estava impedido de ler e escrever. O autor faleceu em agosto de 2001, poucos dias antes de completar 89 anos. Seu corpo foi cremado e as cinzas enterradas junto às raízes de uma velha mangueira, no jardim de sua casa, ao lado de um banco onde costumava descansar, à tarde, em companhia de sua esposa Zélia.
O grande contador de histórias, Jorge Amado, pode ser considerado um dos mais brasileiros entre os autores da nossa literatura. Através de obras lidas por milhões de pessoas em todo o mundo, ele conseguiu retratar de uma maneira sensível e realista as características da nossa cultura, principalmente a cultura baiana. Trazendo a perspectiva da classe proletária e a militância com tons de humor ácido, Amado participou da segunda geração do modernismo na década de 30. Só que ele não era completamente adepto às características desse movimento. Para se ter uma ideia, ainda jovem, fundou a Academia dos Rebeldes, um grupo de escritores baianos que defendia o conceito de um modernismo diferenciado, com a valorização da cultura popular local e principalmente a afro-baiana. A estrada do autor na literatura começa cedo. Com apenas 9 anos, ele criou uma espécie de jornal que enviava para seus amigos e familiares, chamado A Luneta. Segundo a Fundação Jorge Amado, durante sua carreira, o escritor publicou oficialmente 45 livros, e muitos deles foram traduzidos para outras línguas. Somente Gabriela Cravo e Canela foi traduzido para mais de 30 idiomas. A professora do Instituto de Letras da UERJ, Ana Carla Canarinos, explica sobre as fases literárias do autor. Bom, o Jorge Amado ele tem algumas fases diferentes, né? Ele tem uma fase mais política, mais comunista, engajada, de um realismo socialista mesmo, ali nas décadas de 30 e 40, né? Com obras como Cacau e Capitães de Areia. Depois você tem uma outra fase que é intitulada Ciclo do Cacau, em que você tem daí a representação do coronelismo e do trabalho rural. É uma fase mais regionalista, eu diria, essa segunda fase do Ciclo do Cacau. E aí você tem Terras do Sem Fim e Gabriela Cravo e Canela, né? E aí, a partir da década de 60, ele tem uma entrada mais intimista, mais lírica, e explora mais fortemente a cultura popular, a culinária, né, a religião. E aí você tem a sensualidade da mulher, esse secretismo religioso, né? E aí você tem Dona Flor, seus 2 maridos, e Tieta do Agreste, né? Para entendermos melhor a sua jornada, podemos dividir as suas obras em antes e após o seu desligamento do PCB, o Partido Comunista do Brasil. Na primeira fase, há muita crítica social e uma veia militante em defesa do proletariado brasileiro. Fazem parte desse momento País do Carnaval e Cacau, por exemplo. A história de Cacau se passa no sul da Bahia, na zona cacaueira, território que foi muito presente nas obras do autor. Publicado em 1934, o romance conta a história de João Cordeiro, um lavrador que teve a vida virada de cabeça para baixo após a morte do seu pai e precisou se mudar para se manter financeiramente. De Sergipe para a Bahia, o protagonista começa a trabalhar na zona rural, onde passa por diversos abusos. Aos poucos, esse personagem começa a tomar consciência dos abusos sofridos por seus superiores e desenvolve uma visão crítica às relações de poder econômico. Em um certo momento, ele até chega a se tornar o representante dos trabalhadores por se rebelar contra os coronéis. No trecho a seguir, o protagonista e seu colega comparam seus dormitórios com a gigante casa de seu chefe, dono de fazendas. Aqui fica clara a crítica de Jorge Amado à exploração presente no meio rural. Ficaram olhando como era grande a casa do coronel e morava tão pouca gente ali. O coronel, a mulher, a filha e o filho, estudante, que nas férias aparecia, elegante, estúpido, tratando os trabalhadores como escravos. E olharam as suas casas, as casas onde dormiam. Estendiam-se pela estrada, umas 20 casas de barro cobertas pela palha, alagadas pela chuva. Que diferença! A sorte é Deus que dá. Qual Deus? Deus também é pelos ricos. É isso mesmo. Eu queria ver o Mané Fragelo dormir aqui. Pulando mais pra frente, o autor começa a retratar os temas da sua infância e o dia a dia da vida urbana de Salvador, como no clássico Capitães de Areia. A obra retrata a realidade de crianças e adolescentes que foram abandonados por suas famílias e não foram acolhidos pelo Estado. Assim, ao invés de marginalizar os jovens, como seria conveniente, o escritor mostra ao público outra perspectiva. Eles são retratados como vítimas do desamparo da sociedade e da ausência de governantes. Na passagem seguinte, por exemplo, Amado deixa clara sua crítica, usando a voz de um de seus personagens. Eles furtavam, brigavam nas ruas, xingavam nomes, derrubavam negrinhos no areal. Por vezes, feriam com navalhas ou punhal homens e polícias. Mas, no entanto, eram bons. Uns eram amigos dos outros. Se faziam tudo aquilo, é que não tinham casa, nem pai, nem mãe. A vida deles era uma vida sem ter comida certa e dormindo num casarão quase sem teto.
Se não fizessem tudo aquilo, morreriam de fome, porque eram raras as casas que davam de comer um a um, de vestir a outro. E nem toda a cidade poderia dar a todos. Durante sua vida, Jorge Amado foi praticante do candomblé. As influências da religião não somente impactaram sua vida pessoal, como também sua obra. A professora Ana Carla explica a relação entre a obra do autor e o sincretismo religioso. Ao longo de todas as obras dele, você tem essa questão do Xangô, do Obá, você tem várias divindades, o Axé Opó Afonjá, Obá Onicoí, você tem vários, o Yorubá, você tem várias menções à cultura do candomblé que vão aparecendo aí em toda a obra dele, inclusive porque era a religião do próprio Jorge Amado, né? Então, ele foi um autor fundamental nisso, né? De trazer para a forma da obra dele, para a forma dos romances dele, a religião africana, né? Eu acho que esse é um dos aspectos mais avant la lettre do Jorge Amado, assim eu diria, em relação aos outros autores do período. Ele é o que mais traz na sua obra elementos da cultura africana. A partir do final da década de 50, a literatura de Jorge Amado entra em novo momento, agora marcado por suas protagonistas femininas. Cada uma dessas suas personagens possui as características comuns da figura feminina brasileira e rompe com os estereótipos de fragilidade. São mulheres fortes, rebeldes e ao mesmo tempo sensuais. Teresa, Dona Flor, Gabriela, essas são apenas algumas das mais marcantes criações dessa fase. Em Teresa Batista, Cansada de Guerra, por exemplo, a protagonista vive uma infância conturbada. Aos 13 anos, é vendida por sua tia a um fazendeiro por quem sofre diversos abusos. Apesar disso, Teresa era uma mulher forte. Durante a trama, ela se apaixonou pelo estudante Daniel e conseguiu escapar do cárcere em que estava mantida. Na seguinte passagem, Jorge Amado evidencia a força de Teresa. Por que então a chamaram de Teresa Boa de Briga? Pois, meu compadre, exatamente por ser boa de briga. Igual a ela não houve valentia e altivez, nem coração tão de mel. Tinha aversão a badernos, nunca promoveu arruaças, mas, de certo pelo sucedido em menina, não tolerava ver homem bater em mulher. Já em Gabriela Cravo e Canela, a protagonista, fugindo da seca do sertão, se muda para Ilhéus, na Bahia. Lá, chamou a atenção de todos, por sua beleza misturada com seu jeito meio bruto. Então, começou a trabalhar no bar do Nassib, com quem desenvolveu uma relação amorosa. Porém, não aguentou e acabou traindo o pobre Nassib. Eu tentei não ser moleque com você, eu tentei, mas quem não erra em 2023? Gabriela é, talvez, uma das personagens mais sedutoras criadas por Jorge Amado. É, inclusive, essa obra que demarca esse divisor de águas dos temas de sua literatura. No seguinte trecho, o autor descreve a sensualidade da personagem. Vestia trapos, mas limpos, certamente os da trouxa. Um rasgão na saia mostrava um pedaço de coxa cor de canela. Os seios subiam e desciam levemente ao ritmo do sono, o rosto sorridente. O romance foi um grande sucesso com os leitores. Para se ter uma ideia, as 6 primeiras edições esgotaram no ano de publicação. Além disso, a obra foi adaptada para 33 idiomas diferentes, se tornando um sucesso internacional e contribuindo para a formação do imaginário do Brasil no exterior. A professora Ana Carla explica como as narrativas dessas personagens romperam com o padrão representativo das mulheres na literatura. Ele traz justamente essa sensualidade feminina como um aspecto que pode ser permitido, de uma maneira que não seja repressora e que de uma maneira que seja apaixonante, né? Por exemplo, a Gabriela de Cravo e Canela, ela é apaixonante, né? A gente lê, ela é super sensual, uma mulher forte, e ele traz narradores que não reprimem a sensualidade como um critério a partir de um viés cristão, né? Como ele tem essa influência da religião africana, ele traz uma outra visão para a mulher, que não é mais essa visão moralizante da mulher bem comportada, dessa moralidade burguesa também do narrador cristão europeu, né? Então, em alguma medida, ele corrompe essa moralidade burguesa e ele traz aí essa mulher que é sensual, que é ousada, que é corajosa. O reconhecimento do talento de Jorge Amado para contar histórias não se limitou ao mundo da literatura.
Muitos diretores de cinema encontraram ouro nos seus textos e adaptaram para o audiovisual. Apenas Gabriela Cravo e Canela teve 4 releituras como novela e filme, desde 1960 na TV Tupi até 2012, pela Globo. Já Capitães de Areia teve 3 adaptações. A primeira foi o filme lançado em 1971 pelo cineasta americano Hal Bartlett. Inclusive, o longa chegou a ser censurado pela ditadura do Brasil, assim como havia acontecido com o livro quando foi lançado. A segunda adaptação veio com a minissérie lançada pela rede de TV Bandeirantes em 1989. A última foi realizada pela diretora e neta do autor, Cecília Amado, em colaboração com Guy Gonçalves. O longa foi lançado em 2011 com trilha sonora produzida pelo Carlinhos Brown. E eu tava lá, Lucas, trabalhando na cobertura da premiere que aconteceu no Teatro Castro Alves, em Salvador. Que isso, Léo, tá em todo lugar. Dona Flor e seus 2 maridos, Quincas de Berro d'Água e Tenda dos Milagres também foram adaptados para o audiovisual. Para quem nunca teve contato com as obras de Jorge Amado, Ana indica por onde começar. Olha, eu começaria por Capitães de Areia. Eu acho que é uma obra que tem várias versões, filme, novela. E eu acho que a comunidade que esses pequenos abandonados criam, né? E a maternidade que a Orfandora tem com esses meninos, né? Com o Pedro Bala, que é um dos líderes ali desses meninos que vivem nas ruas de Salvador e que lutam pela sobrevivência a partir de pequenos furtos e tal. Eu acho que é muito interessante, né? Muito bonito, assim, a relação do Pedro Bala com a Dora. Ele traz lirismo, beleza e dramaticidade aos pobres nesse romance, né? Que é algo muito inovador também. Ele traz carga dramática para pessoas que até então funcionavam como personagens secundários na literatura, né? E ele coloca esses personagens em primeiro plano e representado nas suas complexidades subjetivas. Então, eu começaria por Capitães de Areia. E agora, vamos trazer algumas curiosidades sobre o Jorge Amado. Quem nunca fez uma loucura de amor? Em 1929, Jorge estava intensamente envolvido em uma relação amorosa. Nessa época, o autor já era super autônomo, participava de movimentos estudantis, trabalhava desde os 15 anos em um jornal e planejava se casar com a sua então namorada. Porém, ainda estava concluindo seus estudos. Próximo de completar 18 anos e tomado pelo desejo de liberdade e autonomia definitiva, o autor enviou um telegrama para seus pais, avisando que abandonaria a escola para se dedicar ao jornalismo e se casar com seu amor. E adivinha, a mãe dele quase teve um piripaque. Seus pais não só repreenderam a ideia, como mandaram ele terminar seus estudos no Rio de Janeiro, afastando assim o jovem do seu grande amor. Apesar das trocas de cartas, a tentativa de namoro virtual não funcionou e o casal acabou se separando. E para piorar, o autor ainda teve que ficar no Rio de Janeiro até concluir o 2º grau. Jorge Amado foi homenageado 2 vezes com enredos de escola de samba do Rio. O primeiro samba foi composto pelo cantor Arlindo Cruz em 1989 para o Império Serrano. A letra faz diversas referências aos personagens do universo literário do autor e ao candomblé, religião que marcou a vida e a carreira de Jorge Amado. Sob os olhos graciosos de Oxalá, desce a serra. Em 2012, também foi homenageado pela Imperatriz Leopoldinense com o samba enredo Jorge Amado Jorge. Você sabe que tem festa, meu amor, lá na tenda dos milagres, vem que eu vou. A escritora Clarice Lispector atuou como jornalista durante um bom período. Entrevistou diversas personalidades, de brasileiras a estrangeiras. Dentre elas, Jorge Amado. Um certo dia, Clarice foi até o sítio em que ele estava junto com sua esposa, em Salvador, para entrevistá-lo. Durante esse período, o escritor estava isolado do mundo para poder compor um novo livro em paz. E aí, você conhecia a história do Jorge Amado?
Para descobrir o que está por trás da vida e da obra dos grandes escritores do Brasil, não deixe de seguir o perfil do Audiolab aqui no Spotify e também não deixe de curtir esse episódio. Assim a gente consegue alcançar ainda mais pessoas interessadas em conhecer melhor a literatura nacional. Ah, e se eu fosse você, eu não perderia o próximo episódio. Nós vamos falar sobre o Paulo Coelho, então já pode se preparar porque o programa vai vir quente. Esse programa é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação da UERJ e faz parte do Radioatividade Especial Rio Capital Mundial do Livro. Produção e apresentação, Lucas Weitzel e Leonardo Puglia. Entrevista, Ana Carla Canarinos, Instituto de Letras da UERJ, ano 2025. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. Edição final, Ramon Lemes.